Olá, bem-vindos. Este é o podcast da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Regional Goiás. E hoje nós estamos aqui com alguns convidados ilustres para a gente falar para um tema muito interessante, que é o tema da região glútea. Você que tem interesse sobre esse assunto, não perca esse momento aqui conosco, que eu acredito que vai ser bastante esclarecedor e vai trazer o que há de novidade, vai trazer o que há de segurança, para que você que está planejando fazer esse tipo de procedimento tenha uma noção adequada de tudo que pode ser realizado. Bom, essa aqui é a casa da Regional Goiás e eu gostaria que cada um de vocês se apresentasse, começando aqui pela Shirley, depois o Vander, depois o Marcos. Quem é você? Quanto tempo você é formado? Onde é que você atende? Conta um pouquinho de você aqui pra gente. Boa noite, Boa primeiramente, noite. Fabiano, Marcos, Vander, todos os que nos acompanham no podcast. E é um prazer estar aqui hoje nesse podcast revolucionário, super interessante. Parabéns, Fabiano, por essa iniciativa, por levar conteúdo para as pessoas, para levar esse bate-papo agradável que a gente pode estar trocando informações e também passando informações para todas as pessoas que têm interesse nos assuntos. Bom, meu nome é Shirley Perillo, eu sou cirurgiã plástica há 17 anos, formada em Goiás, pela Universidade Federal de Goiás. Então, nesse tempo todo, estou exercendo a medicina aqui em Goiânia, trabalho no Hospital Unic, onde atendo e onde também opero. E estou aqui para poder somar, para poder compartilhar tudo sobre esse assunto tão interessante que eu gosto, que é o contorno corporal posterior, com ênfase nos glúteos. Bom, eu sou o Vander, sou cirurgião plástico há 24 anos. Né? Me formei também pela UFG, sou egresso da UFG, fiz cirurgia geral na UFG. E cirurgia plástica eu fui fazer em São Paulo, porque na época ainda não tinha um serviço ainda bem estabelecido aqui em Goiás. E voltei para cá em 2000, por sorte. Voltei para nossa casa lá, o HGG, Hospital Geral de Goiânia, onde eu fui staff por 16 anos. Quando chefiei também por alguns anos lá. E atualmente eu trabalho com a cirurgia plástica em geral, e atendo no meu consultório privado e opero no Hospital Master. Certo, eu sou o Marcos Sé, sou cirurgião plástico, também formei na UFG em 2008, né? Tem 10 anos que eu tô nessa vida de cirurgia plástica, né? E graças a Deus, assim, eu me encontrei na especialidade, né? Porque eu falei assim, eu gosto de detalhes, então é uma especialidade de detalhes. E eu me dedico mais a essa parte contorno corporal e mama. Faço face, pálpebra, mas o meu consultório é voltado mais para contorno corporal e mama. E quando o Fabiano me convidou para falar sobre glúteo, eu falei, é o que eu faço no dia a dia, né? Então nós vamos ficar confortáveis aqui na mesa, né, para conversarmos. Tá ótimo aqui, você vê que provavelmente quando o Vander começou a fazer cirurgia plástica, ele não tinha nem nascido. Todo mundo aqui é da UFG, todo mundo tá... Então tá muito bom. Eu acho que a ideia é essa mesmo, da gente trazer uma variedade de perspectivas, experiências de cada um no seu dia a dia, do que tem observado, do que tem ocorrido nesse período. Então, observando essa situação, eu queria saber de vocês o seguinte: qual o maior desafio hoje da cirurgia da região glútea? Olha, vou começar porque eu sou mulher, então, já que as mulheres entendem umas às outras, eu vou dar minha opinião feminina, que é a única aqui dos quatro. O que eu mais observo das minhas pacientes e também do universo feminino, mesmo fora da cirurgia plástica, quando a gente vai conversar sobre moda, sobre roupas, sobre tudo, é o volume. A mulher, ela deseja ser magra sempre, perder 2 quilos, sempre 2 quilos a menos, mas sempre com alguns centímetros a mais na região glútea. Então, assim, o volume glúteo para a mulher que não tem é sempre insuficiente. Ela sempre quer mais, ela sempre acha que poderia ter mais. Então, às vezes, você tem as fotos para comparar a melhora da forma, o tratamento das depressões trocanterianas, você tem aquele bumbum mais arredondado, mas se não tiver projeção,
as pacientes não estão satisfeitas. Então, eu acho que com a lipoaspiração, antes de lipoaspiração, a gente não falava em glúteos. A lipoaspiração foi o grande divisor de águas na cirurgia plástica para tratar a região glútea. Mas, se você não conseguir aumentar o volume, aumentar a projeção, para ela ter aquela sinuosidade entre cintura e quadril, aquela proeminência glútea, a paciente não está satisfeita. Então, as nossas buscas na tecnologia é de tentar melhorar esse volume, melhorar essa proporção, essa projeção. Certo. Muito bem. A gente sempre procura harmonizar. A gente tenta dar volume, mas manter a harmonia daquele contorno que chame mais para o belo. Então, o exagero, aquela coisa que passa, eu não acho legal, eu não gosto, eu acho que... E as minhas pacientes também não gostam muito de exagero. A gente vai fazendo um perfil, vai selecionando um perfil de pacientes que vão tendo mais ou menos, vão buscando num consultório do cirurgião plástico aquilo que ela viu e gostou. Então, é por aí que a gente vai sendo selecionado, né? Já vamos falar da prótese? Ou vamos falar do gordura primeiro? Essa parte mais na introdução aqui é mais sobre os desafios. Então, eu perguntei sobre desafios em relação a isso. Levantar um desafio aqui que eu acho que E eu acho que isso que é importante, porque, veja bem, em geral, a medicina como um todo, primeiro, além de não ser uma ciência exata, ela é uma ciência que ela é dinâmica. Sim. Então, a gente observa essa melhora, essas evoluções, as observações, os estudos vão mostrando alguma coisa de diferente e a gente vai adaptando e vai trazendo isso para a nossa realidade, para os nossos pacientes. E a gente sabe que as pessoas têm desafios. Talvez o perfil de paciente que procura a Shirley tem um desafio, o que procura o Wander tem outro desafio, e a gente está vivendo isso no nosso dia a dia. Então, eu acho que é importante você colocar a sua opinião e a sua experiência sobre isso, para que até o paciente se identifique com você. Sim, eu queria levantar assim, eu acho que na região glútea, de contorno corporal, nós temos 2 desafios básicos. Assim, 2 diagnósticos. O primeiro diagnóstico é o paciente, como vocês citaram, que ele tem pouco volume. Esse paciente é o paciente, acho que mais corriqueiro, né? Que vai chegar no seu consultório, que graças a Deus com o advento das próteses glúteas e também da lipoescultura, a gente consegue melhorar, ainda mais que a lipoescultura com enxerto guiado por ultrassom, a gente consegue melhorar a técnica e a segurança nos enxertos, que eu acho que também é uma parte que revolucionou aí a cirurgia plástica, são os enxertos guiados por ultrassom. Então, sim, a gente consegue ter segurança, visualizar e consegue colocar aquela gordura onde a gente deseja, né? Claro que tem migração e tal, mas assim, no geral a gente consegue ter um controle maior. E temos o outro desafio, que é o desafio de paciente que já tem muito glúteo e que é um paciente ali que tem associado um volume grande de glúteo com lipedema, por exemplo, nas pernas, nos membros inferiores, e que tem um glúteo com outro, que é um desafio juntamente com esse, na maioria das vezes, com muita flacidez. Que é um outro leque que eu acho que abriu muito a cirurgia plástica. Acho que nos últimos 5 a 10 anos, a cirurgia plástica deu uma mudada muito grande. Eu falo que quando eu terminei cirurgia plástica, se eu hoje me encontrasse, eu chegasse lá, eu ia falar assim, nossa, você tá fazendo isso aí, não existe o que você tá fazendo, porque não existia mesmo, né? Não existia. Então, ultrassom, tecnologia de retração de pele. Pode falar o nome das tecnologias? Então, assim, tecnologia de retração de pele. Estimuladores de colágeno, isso aí vai dar um outro tratamento. Então, qual que é a abordagem? Acho que, assim, eu tenho 10 anos, vocês têm 25, eu tenho 15, mas assim, o que eu acho que chega, principalmente pro cirurgião plástico jovem, ele vai chegar aqui, você quer aumento ou você quer melhora do contorno glúteo e melhora daquela flacidez de pele? Qual que é o maior desafio, ao meu ver? Flacidez de pele. Então, assim, flacidez de pele e volume. Porque a lipo vai dar mais flacidez e quando o glúteo é muito grande, você vai ter que ter outras tecnologias e vai ter a cirurgia, normalmente ela vai se dividir em mais do que um tempo cirúrgico quando o glúteo é muito grande. Quando o glúteo é menor, a gente estava conversando já anteriormente ali, né? Então, assim, a gente vai fazer e vai aumentar o volume e muitas vezes o paciente vai ficar satisfeito. Na maioria das vezes, graças a Deus. Mas quando o paciente tem um glúteo muito grande, com muita flacidez de pele, que ele emagreceu, ele variou de peso, ele caiu, ele é pós-bariátrico, aí eu acho que é um desafio bem maior para o cirurgião plástico, né? Com certeza.
É interessante, assim, eu acabo, né, há muitos anos eu vou para fora, tô viajando essa parte toda, e assim, lá fora é colocado um bumbum que não é o padrão nosso, é um bumbum muito mais latino, pelo menos nos Estados Unidos, quando você vê, porque é colocado como a cirurgia do bumbum brasileiro. Brazilian Brazilian buttocks. É, Não é? só que o modelo que eles colocam não tem nada a ver com o Diferente. nosso bumbum. Então isso também é uma forma de até de educar para começar a entender o que é. Porque muitas vezes um paciente vem de fora daquela região achando que o bumbum brasileiro é daquela forma e não é. E, sem dúvida nenhuma, eu acho que um dos grandes benefícios, e até vocês estão sabendo de primeira mão, ah, em relação à questão do curso, por exemplo, tem 2 anos mais ou menos que eu fiz aquele curso do CIMI, com o PATS, tal, tal, tal. E na semana passada eu tive com ele, e eu convidei ele para estar aqui conosco aqui em Goiânia. No segundo legal. semestre ele vai vir estar Olha. conosco para estar Sim, passando esse Saime curso, toda essa parte de ensinamento, porque eu Sim. acredito que a disseminação da segurança vai facilitar muito a compreensão do Sai que em é. outro Por nível. que a gente está usando o ultrassom hoje? Por que é interessante a utilização? Então, existe uma série de estudos que chegaram a essa conclusão, né? Você vai ver, assim, como o colega colocou, o papel aceita tudo. Inclusive, você vai ter estudos falando para a utilização de ultrassom intramuscular niglúteo, que é algo, coisa que a gente precisa debater e compreender. Por quê? Porque, se não me engano, foi publicado esse mês na Plastic, só que da Open, um estudo de um pessoal aqui do Brasil fazendo isso. Eu acredito que para a gente que está vivendo o nosso dia a dia, quem começa a trabalhar com o CIMI ganha uma facilidade muito grande, uma segurança muito grande de poder fazer o modelamento no posicionamento correto. E tem esses desafios do que, a princípio, pelo que a gente tem visto nos últimos anos, a gente tem evitado a colocação de gordura intramuscular pelo risco que isso tem. Sim. Então, a gente trabalha para evitar isso nesse sentido. Como é o ponto de vista de vocês em relação a isso? Não é todo lugar que vai ter ultrassom, nem todo mundo vai ter ultrassom comprado. Talvez isso ainda é um ponto de inovação que está ocorrendo no nosso país, mas que eu vejo que é uma necessidade premente. Qual que é a sua opinião sobre isso, Shirley? Bom, eu não coloco o enxerto de gordura intramuscular. Então, assim, quando teve aquele boom do enxerto de gordura intramuscular, eu tinha acabado de terminar a residência, ainda tentei colocar alguma quantidade mínima, mas como a gente começou a ver as complicações, eu abandonei essa técnica. Hoje eu só tenho segurança colocando no plano subcutâneo profundo, mas eu ainda não utilizo ultrassonografia para poder colocar no plano facial. Mas eu acho que, como agora a gente já está na era do uso dos enxertos em outros músculos, em outros grupamentos musculares, como abdômen, deltoide, peitoral, todos os outros grupamentos, você desenvolvendo a técnica como eles estão e tendo ultrassonografia para te guiar, eu acho que, tendo a segurança necessária, vai ser o próximo passo, né, da técnica rumo ao futuro mesmo, como está evoluindo nos últimos anos, como o Marco Serra falou. Como a gente falou, o conhecimento ele é dinâmico. Realmente, quando a gente começou a fazer os primeiros enxertos, a gente fazia eles de forma intramuscular. E assim, a gente seguiu fazendo enxertos intramusculares até pouquíssimo tempo atrás, quando os trabalhos começaram a apontar como causas de fatalidade a embolia gordurosa. E aí apareceu o advento do Saime, que para mim é uma revolução realmente, e uma revolução de segurança, a ponto de que a gente pode começar a pensar em que todo cirurgião plástico que for fazer um enxerto deveria utilizar o ultrassom para ter mais segurança, tá certo? E uma das coisas que a gente começou a debater lá atrás era que uma boa parte dos enxertos eles perdiam. A gente tem uma grande taxa de reabsorção desses enxertos. Sim. Né? Enxerto, por si só,
não tem garantia nenhuma de pega. Você coloca ali e espera que aquilo pegue, né? E, eventualmente, em depressão trocantérica, que é os DIMPRs, né? Ou então, para volumizar mesmo, em que você acaba tendo que colocar uma quantidade muito maior no subcutâneo profundo do que a gente colocava no intramuscular. O intramuscular você colocava e já ficava bonito. Aí, mais seguro, a gente já começou a fazer, então, a metodização para próteses, que era uma alternativa muito boa. É um método reversível, você pode colocar, não ficou legal, a pessoa não gostou, você tira. E não tem como migrar aquilo também para vasos, nem para nada. E recentemente a gente começou a fazer algumas outras coisas, como o enxerto em cima de próteses, ou a técnica híbrida, que é bem legal também e que dá um contorno muito bom. Então vem sendo esse o meu dia a dia. Agora, dos desafios de flacidez, olha, menino, principalmente o paciente bariátrico, né? Sim, aí é um desafio bem... E aí, para quem tem o costume com paciente pós-bariátrico, aí já vem aquelas ressecções, aquelas retiradas de fusos, retalhos, né? Aquela tração que a gente pode fazer ali no tensor da face lata, né? Existem alguns descoladores específicos para a gente levantar aquela pele. Aí vem a tecnologia e pronto, já não precisa mais aqueles conhecimentos todos que a gente gastou de estudos de anatomia. Agora faz só uma retração e pronto, ok. Em relação a isso, você estava perguntando em relação aos enxertos intramusculares, enxertos no espaço subcutâneo profundo e guiados por ultrassom, né? Quando eu terminei plástica, não tinha ultrassom, né? Então, assim, eu brinco que a cirurgia... Eu falo muito isso. Falo assim, ó, quando eu terminei cirurgia geral, era grandes cirurgiões, grandes incisões. Aí depois veio o vídeo e deu robô. Então, a cirurgia geral evoluiu. A cirurgia plástica demorou a evoluir. Se for pensar, tá rudimentar nos últimos 10 anos, igual você falou. Você tem 2 anos, você foi ver o Simon. Então, assim, tava rudimentar. Depois da pandemia, eu acho que deu uma melhorada muito grande. Sim. A primeira vez que eu fui fazer um curso de lipo HD, né? Que o povo tacava pedra. Então, quando eu tava na residência, todo mundo tacava pedra em lipo HD e eu achava absurdo e eu falava mal também, porque eu não conhecia. Então, depois que eu fui fazer os cursos, conheci e falei, pô, não é assim, evoluiu. Hoje eu praticamente só faço lipo HD. Então, assim, e ainda veio os acréscimos. O Syme, na minha opinião, pra minha prática médica, o Syme deu, assim, um boom na minha prática médica. Eu consegui entregar muito mais pro paciente e com segurança, porque eu colocava um pouquinho de gordura no subcutâneo ali superficial, que era onde eu tava vendo, ficava pele de laranja ali, né, podorranja ali, mas aí, quando você... E absorvia muito. Então, quando você vem guiado por ultrassom, você tá vendo a pele, você tá vendo o subcutâneo superficial, você tá vendo a face superficial, o glúteo superficial, você tá vendo o espaço. E a cânula corre, você fala, tô no lugar certo. Então, você coloca ali, você vê expandindo, você vê o músculo preservado, você vai diminuir aquele estudo que eu não lembro o nome lá, de 1000 casos que tiver, que foi praticamente proscrito sem enxertar a gordura dentro do músculo por causa dele. Então, assim, eu não lembro o nome. Então, assim, com essa técnica do Syme, eu acho que, assim, do Patispasmino lá, então, assim, isso deu um boom muito grande, um arsenal terapêutico por cirurgião plástico, que até então só a prótese dava. Porque a gente não conseguia entregar o mesmo nível. E hoje, com o ultrassom, você consegue colocar um volume que você vai mudar completamente o formato do corpo do paciente. Então, eu acho que assim, hoje, sem estudos na mão, que eu acho que a gente tem que ser científico, né, catedrático nisso, eu acho que hoje ainda não tem espaço ainda para o intramuscular, desde que, igual você falou, a cirurgia plástica é dinâmica, a medicina é dinâmica, mudou, provou ali que tá seguro, beleza, bora pra frente, né? Então tem que mudar, né? É bem provável que o ultrassom seja o aparelho de custo-benefício mais adequado hoje para um cirurgião plástico adquirir. Eu falo isso porque com o ultrassom você pode ver a questão da face, você pode ver a avaliação para a região nasal. Na cirurgia da mama você pode acompanhar um pós-operatório, se tem um seroma, se tem algum hematoma.
Você pode medir e aferir as medidas do subcutâneo antes e depois da sua cirurgia. Então, você tem uma gama de atitudes. É óbvio que você vai aumentar o tempo da sua consulta, toda essa parte dentro de uma programação, mas que, sem dúvida nenhuma, aumenta muito a segurança. Os estudos que foram iniciados, e a maioria deles foram publicados durante a época da pandemia, então foi feita uma task force, né, americana, e começou a estudar inicialmente essa questão dos enxertos de gorduras, principalmente porque tem uma rua em Miami, não sei se é Rua 6 ou Rua 13, e lá ocorreram assim, a quantidade grande de óbitos, né? Era um lugar, uma clínica, e ali os caras faziam de 3 a 5 enxertos de gorduras no bumbum por dia. Então você imagine aquela correria, aquele movimento naquela região. E ao mesmo tempo a gente sabe que cirurgia tem todo um trabalho, uma programação envolvida para isso. E aí eles observaram, fizeram o task force e inicialmente saiu aquela série de recomendações sobre a utilização do enxerto de gordura na região subcutânea. Posteriormente a isso, passado um ano e meio depois, houveram problemas novamente acontecendo. E o Patti era um dos caras que foram denominados lá naquela região para estudar o que estava acontecendo naquele paciente ali quando estava sendo secado no ML. E o que ele observou? Ele observou o seguinte, que por mais que às vezes o cara colocasse e falasse que estava sendo colocado no plano adequado, não tinha como ter certeza. Aí o ultrassom veio para poder mostrar isso de uma forma bem clara, ó. É certeza que é colocado ali. Então, isso, sem dúvida nenhuma, acho que trouxe uma segurança muito maior para os pacientes que estão procurando fazer esse tipo de procedimento. Se a gente olhar depois, que eu acho que é interessante, a lipo HD, ela não deixa de ser uma lipo com alguns conceitos diferentes, mostrando o que deve ser feito na cirurgia em relação a sombra, curva, volume, e sem dúvida nenhuma, isso traz uma resolutividade para aquele paciente, a gente sabendo que não serve isso para todos os pacientes. Isso é uma coisa que tem que falar, né? Porque senão, às vezes, a pessoa ela chega com uma expectativa e às vezes não tem essa expectativa. Pensando em tudo isso, quando o paciente procura você para fazer uma cirurgia ali na região glútea, vocês usam sempre a mesma técnica? Como é que você aborda isso? A técnica operatória ou planejamento cirúrgico? Os dois, tanto o planejamento quanto a técnica. Então, tem que ter uma anamnese muito bem feita, conversar com a paciente para entender a queixa dela e o que ela está buscando. E aí, no exame físico, como eu sou mulher, eu tenho uma maior liberdade da paciente mostrar para mim, assim, a paciente está lá de roupas íntimas ou mostrando o que a incomoda. Não só glúteo, elas incomodam também muito com cintura. Às vezes é uma mulher muito magra, mas ela acha que ela não tem cintura. Na verdade, ela tem uma cintura fina, até se eu uso muito fita métrica. Então, com a fita métrica, eu mostro que a cintura dela é fina, mas o problema está no quadril, que o quadril é estreito. Então, a gente tem que identificar o biotipo do paciente, porque às vezes é uma paciente que quer ter um corpo violão, mas por causa do biotipo, da estrutura óssea, ela nunca vai conseguir isso. Então, a gente identifica o biotipo, vê as áreas que poderão ser lipoaspiradas para dar esse contorno, esse sombreamento que você falou. E aí, se é uma paciente que tem muita área doadora, a gente vai indicar lipoenxertia, glúteo. Se é uma paciente que não tem área doadora, para lipo, aí vai ter que ser uso de prótese de glúteo. Mas eu acho muito interessante que, pelo menos no meu consultório, Wander, aqui em Goiânia, tem muita resistência quanto à prótese de glúteo, sabe? Eu vejo pacientes que eu indiquei prótese glútea, até pacientes que a gente fez uma lipoescultura, mas não ficaram satisfeitas com o volume e a projeção, e eu indiquei prótese glútea desde o princípio, e depois que elas não ficaram satisfeitas, eu falei, pois lembra que eu te falei para a gente fazer a prótese em conjunto? E elas acabam migrando para o preenchimento com PMMA. Então, pelo menos aqui em Goiânia, eu vejo muito as pacientes, elas têm mais preconceito à prótese glútea e caminham para o PMMA. Por que você acha que existe esse preconceito em relação à prótese glútea?
E olha que eu não sei se é porque se trata de um corpo estranho, de um silicone. Eu acho que elas acham mais tranquilo, que seria mais fácil e para um procedimento não invasivo, não realizado em centro cirúrgico, que ela termina e vai embora para casa, do que um pós-operatório de prótese glútea, que tem todos os seus cuidados, por causa da região também. Morrem de medo de reação à prótese de silicone, mas não tem medo da reação ao PMMA. Então, aqui em Goiânia, é muito complicada essa situação. Não dá para entender que uma pessoa deixe de fazer algo com um cirurgião plástico habilitado e que busque essas clínicas de porta de, né, aquelas clínicas sem um médico cirurgião plástico habilitado, sem as menores condições de higiene, colocando um produto que não é liberado para utilização em grandes volumes. A Anvisa não dá autorização para você colocar em grandes volumes. Nem PMMA, né? Nenhum deles. Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Então, o que acontece? Essas pessoas acabam se submetendo a um risco altíssimo, né? E que não sabem que esse produto ele pode causar problemas a longo prazo. Sim. Né? E, sei lá, depois de 6 anos, eu já peguei casos de granulomas enormes. Né? Isso que você está falando é tão interessante, porque assim, eu não tem mês que não chega um paciente para mim pedindo para retirar PMMA. Eu acho que é uma realidade hoje grande, isso que a Shirley chamou a atenção. É assim, eu acho que alguém aqui faz PMMA em glúteo? Não. Ácido hialurônico em glúteo? Não. Por que um cirurgião que poderia estar ganhando muito mais aplicando um produto desse, que ganharia muito mais do que numa cirurgia, por que um cirurgião plástico que estudou 12 anos para poder exercer a cirurgia plástica, que tem todo o conhecimento anatômico, fisiológico da região, por que ele evita a utilização desse tipo de produto em pacientes na região glútea? Talvez as pacientes não estão buscando a informação de forma correta para poder chegar aí. Acho que a técnica do Raul de colocar a prótese como um sanduíche intramuscular melhorou muito essa questão da artificialidade que outrora era colocado. Infelizmente, a gente teve aquela época, mulher melancia, mulher melão, em que colocava aquela prótese exagerada, e eu acho que a maioria das mulheres não queriam aquilo, e talvez aquilo criou um estigma daquilo que não tem nada a ver. Porque o que a gente vê, muitas vezes, a prótese colocada intramuscular, ela fica até natural, ela não fica aquela coisa exagerada que a pessoa vai olhar e falar assim, tem prótese. Pelo contrário, como o músculo ele tampa, você ganha um volume, é um recheio. Você ganha um volume, ganha um recheio e a pessoa olha, às vezes não percebe. Com a ajuda ainda da gordura, em algumas regiões que a prótese não vai preencher, fica ainda mais natural, um contorno muito maior. E ao mesmo tempo a gente tem visto esse aumento exacerbado. Aí vai um monte de fatores, é o Instagram, é porque usa filtro no Instagram, é porque não vai para o centro cirúrgico, é porque não tem anestesia. Porém, nós estamos falando de produtos que, caso caiam num vaso, vão dar os mesmos problemas de embolia, de complicações, isso de forma imediata. Agora, a médio e longo prazo, o preço vai ocorrer, seja pela migração de alguns produtos que ocorre, seja pelas reações granulomatosas, infecção, dor. Então, assim, chega muito paciente queixando de dor nessa região, de aumento e diminuição de volume. Eu tive dengue, aí a hora que ela recupera, dá uma reação granulomatosa naquela região. A gente vê isso muito no rosto e ainda assim as pessoas insistem. Aí a gente não sabe por quê. Será que falta realmente conhecimento? Será que falta informação? Ou essa falta de conhecimento e de informação que poderia ser passada não é colocada e muitas vezes é colocada de uma forma como se o procedimento fosse inócuo, simples, a pessoa entra, sai, tá tudo bem e não tivesse alguma coisa assim. Como é que você tem lidado com essas situações? O que é que você orienta? Queria que você falasse ali, por exemplo, o que é que você orientaria para o seu paciente que está procurando? Olha, eu quero trabalhar a região glútea, doutora. O senhor indica fazer um PMMA, um ácido hialurônico nessa região? Nunca. Ou algum outro produto? Por quê? Nunca, porque eu não tenho a segurança do produto. É um produto permanente que não vai ter a reabsorção como a gordura. Eu sempre explico para as pacientes que a gordura é sua. Ela não causa rejeição justamente porque ela é própria.
Mas nós, cirurgiões plásticos, nós prezamos pela segurança. Então, eu tenho. E pelo controle de infecções. Então, a gente utiliza técnica asséptica. Eu duvido que alguém aqui faça lipoenxertia glútea em consultório. Então, a gente leva para o centro cirúrgico. Por mais que nossos aparelhos, nossos instrumentos sejam instrumentos estéreis, o ambiente do consultório, ele tem uma flora bacteriana, assim como todos os ambientes da nossa casa, do nosso escritório. Então, o único local que a gente tem segurança, que a gente tem controle de asepsia, de antisepsia, é o centro cirúrgico. E outra coisa, paciente tem que ter o conforto anestésico em qualquer procedimento. Então, o fato de fazer um procedimento acordada, vendo tudo, para postar no Instagram, não é vantagem nenhuma. Eu quero a minha paciente relaxada, minha paciente que ela não sinta dor, que ela tenha aquele momento da cirurgia, seja um momento prazeroso, que ela está realizando um sonho, não que ela está iniciando um pesadelo na vida dela. E outra coisa, o que eu acho que... Por que está essa massificação hoje? É porque as empresas são muito espertas. Eu acho que as empresas focaram, já que nós, cirurgiões plásticos, Não queremos. e também a maioria dos dermatologistas sérios, não queremos essas complicações, não queremos ter essas complicações, nós prezamos pela segurança, eles focaram outros profissionais e investiram pesadamente. E a internet, as redes sociais, elas magnificam isso numa amplitude que as pacientes acham que eles são os certos e nós somos os errados ou os antiquados, ou os que estão fora da atualidade. Eu posso sugerir para que a gente dê uma busca rápida aqui na rede social, a gente consegue localizar só digitando aí bioplastia ou harmonização glútea, porque tá na moda é isso aí, né? E a gente vê que são, às vezes, até colegas médicos formados com diploma, ou então biomédicos, ou então farmacêuticos, ou enfermeiros, ou estetas, ou sei lá, ou nada, colocando e fazendo postagens maravilhosas. Puxa vida, seria tão fácil, né? Um curativo de band-aid no bumbum e tudo bem, tudo certo. Band-aid vai embora. redondinho. Aquele band-aid redondinho lá e vai embora para casa no mesmo dia, né? E às vezes está gastando o valor de uma cirurgia plástica. Pela quantidade de produtos que colocam, né? E tá tudo certo. Por que Então, você não indicaria fazer um PMMA ou um ácido hialurônico? O paciente às vezes está aqui, está escutando com a gente, às vezes vai ser um corte para você falando sobre isso. O que você orientaria para o seu paciente hoje que está assistindo? Olha, existe aqui, doutor, eu vi que pode ser feito com PMMA, eu vou para a clínica do doutor, no mesmo dia eu for embora e já está resolvido, eu vejo o resultado na hora. Fabiano, acho que um dos cortes do meu Instagram que tem mais visualizações é exatamente no que eu falo do risco do PMMA, do risco dessas harmonizações glúteas, do risco de vários tipos de harmonizações, porque agora eles tomaram para si, né, o nome harmonização não cabe mais ao cirurgião plástico. Hoje é o estético da vida que faz. Então, poxa vida. E ao custo da saúde, né? Essa pessoa está colocando a saúde dela em risco, com risco de óbito lá no salão, né? Poxa vida, fazer em salão. Se a gente não faz no consultório, vai fazer em salão, né? Então eu acho que realmente, Shirley, tá muito bem, foi muito bem explicado. Eu acho que é isso aí, a gente tem que alertar mesmo para isso e lembrar que a gente está buscando segurança para os nossos pacientes. Até o enxerto, a gente já não quer fazer mais sem uma presença de um ultrassom. E esse PMMA, como é que eles estão usando ultrassom para colocar? A gente já usou PMMA no passado. No passado, tinham colegas lá do Sul que fretavam aviões para que ele fizesse essa bioplastia. O nome dele é bioplastia. E ele patenteou esse PMMA dele. Né? E aí a gente começou a ver as pacientes que estavam voltando de lá para cá com problemas. Então a gente aprendeu no passado que isso não é uma boa. E
os colegas que estão fazendo o uso desse PMMA estão dizendo para os pacientes que é outro produto, que não é aquele. E não mudou nada, é o mesmo produto. São micropartículas de polimetilmetacrilato. É isso aí. E é isso que está sendo injetado lá dentro. E é isso que é a bomba relógio. Ela pode não explodir na hora, mas com certeza ela vai dar problema. Ela vai dar problema. E como é que vocês fazem quando chega o paciente com complicação no consultório de vocês? Como é que vocês fazem? Marcos. Assim, eu falo assim, todos os procedimentos que nós vamos fazer cirurgiões plásticos, nós vamos prezar por segurança técnica e comprovação científica. Se não preenche esses critérios, a gente não faz. Por quê? Porque nós prezamos pelo bem-estar do paciente. Eu sempre falo para o paciente, antes de ser cirurgião plástico, eu sou médico. Primeiro, não causar dano. Depois, eu trato. E aí, com a evolução técnica, a gente melhora o resultado. Então, são os princípios básicos da medicina. Como todos vocês falaram, o PMMA é isso que eles sempre falam, mas é diferente, doutor? Não, é o mesmo produto, só que microesferas. Ela que era 3 micrômetros, 15 micrômetros, agora é 3. Mas é o mesmo produto não absorvível que vai gerar uma reação inflamatória ali no glúteo, que seja, que vai aumentar. E assim, quando você disseca um glúteo, né? Quando eu fui lá em Dallas fazer aquele da Aesthetics lá, a gente abre o glúteo, né? Dos cadáveres lá. Então, assim, a gente pega, às vezes dá um suquinho de maçã lá, né? Pra você enxertar. E fala, enxerta aí de qualquer jeito. Você enxerta. Agora vamos abrir o glúteo que vocês enxertaram. Cara, se você enxertar de qualquer jeito, você vai ficar muito próximo lá dos grandes vasos e eles vão dar uma pressão negativa e vão sugar e vai dar embolia. Então imagina, se você tá no consultório com aquelas pistolas lá que eles fazem, coloca 90 graus igual eles fazem. Eu fui atrás para ver, que eu falei, tem alguma coisa de errado isso aqui. E eles colocaram e eles saem injetando. Você pensa, eu faço com ultrassom para eu ver o que eu tô enxergando, para colocar no plano certo e você faz e coloca dentro do músculo. Se naquele momento dá uma pressão negativa, vai dar uma embolia na hora. Então não é seguro. Tem o risco intra-procedimento, que vai dar aquela embolia. Tem o risco pós-procedimento, igual o Fabiano falou, que tem a reação inflamatória. E assim, não sei se vocês já tiraram, igual o Fabiano. Na residência a gente tirava PMMA. Nossa, Deus me livre tirar aquilo ali. Se tem uma infecção lá, não passa... Vou falar leigo, né, pro paciente aqui, não passa sangue naquele produto. Ou seja, não tem jeito do antibiótico chegar lá. Se chega uma infecção, para tratar uma infecção de PMMA, é quase impossível. Você tem que debridar todo aquele conteúdo ali e gerar um mal muito maior do que o ganho. Então, assim, fica bonito? Fica. Compensa? Tudo que você acha que é bonito na vida compensa? Não, você tem que ter responsabilidade, como nós cirurgiões plásticos, para poder entregar o melhor do paciente. Então, você não faz coisa que é só porque é bonito. Você faz porque é testado e é validado e melhora a qualidade de vida do paciente. Você vai fazer algo que vai piorar a qualidade de vida do paciente lá na frente, como você falou, mano. É uma bomba relógio? Não. E quem já tirou PMMA, né, Fabiano? Você tá tirando, Deus me livre. Tirar aquilo ali é quase impossível. Eu acho que um dos grandes desafios quando chega esse paciente, primeiro é acolhê-lo. Porque normalmente... talvez descobre que fez a besteira ou já passou por vários profissionais e não tem o que fazer. Naquele profissional que ela tinha ido, ele não sabe o que fazer, então ele não vai falar o que é para ela que é assim mesmo, que deixa dessa forma, que não tem o que fazer. E o PMMA, essa característica dele, que até ficou pior, porque antes a esfera era maior, era mais fácil de retirar. Agora que a esfera é pequena, ficou pior ainda, porque tem áreas que você não consegue chegar e retirar de forma segura. E às vezes entra dentro do músculo, fora do músculo, você não consegue tirar como um todo. A ideia inicial é, se há uma infecção, uma reação granulomatosa, é retirar aquela região para diminuir os episódios. Mas, infelizmente, a gente sabe, olha, fica muito mais fácil, por exemplo, de evoluir, se evoluir com uma infecção, por exemplo, às vezes vai ter que perder tudo. Sim. E o pior, muitas vezes, aquele produto que fica na superfície, se você quiser enxertar, você vai ter dificuldade, porque ele atrapalha a pega do enxerto. Então, assim, é um procedimento extremamente complicado em virtude do que ocorreu. E muitas vezes, para o paciente sair da dor, sair da infecção,
é um procedimento que tem que ser realizado. E aí tudo aquilo que estava bonito ela vai perder, porque ela vai ganhar cicatriz, ela vai ganhar áreas que talvez vão ter que ser enxertadas, vai perder volume, vai perder... Ou seja, vai ficar muito pior do que estava quando começou a colocar. E infelizmente, como vocês citaram aqui, pode acontecer com 1 mês, pode acontecer com 10 anos. A pessoa vai carregar isso a vida inteira e isso pode ocorrer a qualquer momento. Como é que vocês abordam quando o paciente já fez a bioplastia e quer fazer uma cirurgia plástica, quer fazer uma lipoescultura? Vocês têm feito? Vocês fazem? Eu faço uma ressonância nuclear magnética com contraste. Eu avalio onde tem onde tem o PMMA. Se for muito volume, eu não faço. Aí, se for pouco volume localizado, eu vejo a ressonância, vejo onde ela tem, marco, desenho, vou com ultrassom, olho, vejo onde que tá e não preencho ali. Aí eu acho que está uma das boas indicações da prótese, viu? É uma boa ideia também, porque você não vai porque- ter enxerto, né? Sim. Mas eu acho que o maior desafio disso é o seguinte, porque eu vou colocar, por exemplo, uma prótese ou um lipoenxertia, mas a chance de eu reativar É. a Esse é o reação meu medo. granulomatosa Também. no PMMA ela é enorme. E aí, às vezes, a interpretação errada do paciente é entender que foi essa cirurgia que está causando isso, Isso. sendo que foi um resultado que ela fez lá atrás, porque acabou se submetendo a um procedimento que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, a Sociedade Brasileira de Dermatologias não recomendam para fins estéticos exatamente por causa disso. Então, assim, mesmo às vezes havendo pouco, eu falo, olha, a gente pode tentar tirar, mas fazer uma lipoenxertia aqui eu não acho adequado. Por quê? Só se ele estiver muito localizado e a região for lateral para colocar, porque se eu infiltrar a gordura aqui, isso vai ser reativado, pode haver uma reação granulomatosa. Como é um corpo estranho, a chance de ter bactéria com ele é enorme. E Só no aí meio. Biofilme. piora ainda mais a questão de ter colocado a lipoenxertia, que vai perder esse enxerto gorduroso, podendo fazer um abscesso, uma infecção naquela região. Então, assim, é um cuidado maior, as pessoas têm que entender isso. E, assim, quando procura-se um cirurgião plástico, o cirurgião plástico é engraçado, eu escutei isso várias vezes do Dr. Paulo Renato. Ó, o cirurgião plástico não é mágico. Eu não tenho uma varinha que vai fazer assim, vai virar e vai ficar do jeito que você quer. Eu trabalho com anatomia, eu trabalho com fisiologia, eu trabalho com toda essa parte e eu tenho controle até o momento que eu termino a cirurgia, que eu entrego. Dali para frente, vai depender de como o seu organismo vai reagir, de como é que é o seu processo cicatricial, e isso pode ser modificado em relação ao que eu entreguei. E eu não tenho como controlar isso tudo, porque seria excelente para a gente. Você imagina se você pudesse operar e tivesse alguma máquina, deixasse o paciente lá até recuperar tudo, e aí depois soltasse e liberasse. Isso é impossível. A gente não tem essa possibilidade. Mas até o momento ali da cirurgia, a gente tem algum controle e a gente pode trazer o resultado e entregar aquilo ali. A partir dali é um momento que precisa dessa cooperação e precisa entender que é essa limitação. Então, assim, infelizmente, o paciente colocou o PMMA para fazer lipoenxertia nessa região. O mais adequado é contraindicar realmente, é retirar, partir ali para a prótese de glúteo, para tentar evitar isso, porque a chance de reativar e retornar e poder ter uma infecção aumenta muito. Sim, se tiver volume ali, eu peço ressonância de todos, porque você não sabe, ela fala, pus só um pouquinho aqui, Tem que aí você pedir. fala assim, um pouquinho quanto, né? Eu peço ressonância Eu pra ver de lembro- todos. Eu senão lembro não dá de pra uma confiar, né? paciente que tinha colocado silicone industrial, e ela estava sendo operada por um colega, o Rogério Morali. Ele estava passando o Vaser, né? E aí eu sugeri, passa o Vaser no local desse silicone aí. E ele passou. E não é incrível que saiu muito silicone. Sai mesmo. Olha. De vez em quando chega pra gente, aí eu nunca fiz. Eu não tanto, sei. Nunca fiz, Eu não porque sei no PMMA, sei eu como ainda é que não isso tive essa vai. oportunidade, mas O PMMA tem um trabalho de um sul-americano, ele acho que, se não me engano, é da Colômbia, e conheci ele há alguns anos, conversei com ele já deu aula pra gente lá no HC, via online, em que ele usa a cana do laser e vai passando, aí vai derretendo, o PMMA vai saindo, mas não dá pra tirar tudo, essa que é a questão. Então você faz uma incisão, vai passando, vai drenando aquilo, muitas vezes, mas se já tá com infecção,
Você já tá Eu com aquela não- reação, você vai ter que abrir e tirar. Não, porque o tecido fica com aquele aspecto de carne de Carne peixe. de peixe, é horrível. Então, dá até dó quando você vai retirar, porque você não consegue preservar a área ao redor, porque a inflamação é muito extensa. Você consegue delimitar, né? Ele Você não consegue infiltra, né, os delimitar. tecidos, né? Não delimita. É complicado. E como é microsfera, aí fica pior, porque antes você tinha uma localização maior. Agora ficou mais difícil, porque a hora que você abre, é pequenininho e fica tudo infiltrado. Então, nesse aspecto, para retirada, piorou. Sem falar que, assim, a gente está falando do PMMA, mas tem outras partículas que, às vezes, a paciente acha até que colocou um bioestimulador, um ácido hialurônico que é biocompatível, mas o profissional pode ter colocado PMMA, hidrogel, silicone líquido. Então, eu já entrei numa cirurgia crente que era hidrogel, para retirar hidrogel, mas com as características das partículas, das esferas, era de silicone líquido. Então, assim, Você deve ter observado isso. Por exemplo, eu vou fazer cirurgia de face, ultrassom dermatológico obrigatório. sim, Porque colocou alguma coisa, vamos verificar se realmente o que foi colocado foi o que foi passado para o paciente. Porque muitas vezes o paciente ele não sabe. A pessoa mostra uma caixinha, ela acha que foi aquilo. Mas depois a gente acaba descobrindo que muitas vezes aquilo que foi falado não foi aquilo que foi colocado. E eu acho que na região glútea nós estamos caminhando a passos largos para todo paciente fazer uma ressonância magnética com contraste para poder identificar o produto antes do procedimento. Pela seriedade que é retirar ou mesmo fazer algum tipo de procedimento naquela região. A ressonância Agora- é fantástico, porque você pode fazer a reconstrução Sim, excelente. da imagem e você realmente consegue, Você consegue delimitar. ver Você onde tá, mapeia delimita. exatamente a posição que está e E com pula fora dela. ultrassom você confirma no intraoperatório, você olha. Agora, a gente não pode confundir também as pacientes, a população leiga, que bioestimulador, o preenchimento com ácido hialurônico, o PMMA é diferente do uso do bioestimulador de colágeno, né? Que tem algumas marcas, né? Hidroxapatita de cálcio, o ácido polilático, que a gente utilizaria superficialmente, não para volume, mas para melhora da flacidez da pele. Que Às é o vezes, desafio nosso aí de melhorar uma vocês, né? depressãozinha ali. Você tem uma celulite grau 3, que você já fez uma subincisão, você vem ali com ácido polilático, né? Que é o Sim, que é Sculptra um para as grande pacientes. ganho. Às vezes as pacientes só sabem o nome comercial, né? Eleva Então vamos X. falar o Sculptra, o Ileva, o Radiesse, que aí é totalmente seguro, né? A gente usar, porque nós não estamos aumentando o volume, nós não estamos colocando em plano profundo, seria mais para tratamento de pele, melhorar a firmeza da pele, melhorar a questão da flacidez. Aí não, já é outra coisa, aí eu acho que não tem. Ninguém Só aqui pra é deixar contra, claro pro né? paciente, assim, Exato. né? Assim, então, Isso, para não há é. confusão, porque às vezes vai chegar, às vezes, sei lá, vai um dermatologista, o dermatologista oferece isso para ela já fica assustada, fala, não é isso, são coisas diferentes, com provisionamento, é um procedimento diferente para um resultado diferente, Isso. apesar de usar agulha e ter um produto sendo É um injetado naquele filler, lugar. mas é o bioestimulador de colágeno, né? Isso, Você vai como melhorar ali com a flacidez bioestimulador, né? de pele, né? Você tem usado? Pouco, muito pouco. Eu não uso, uso assim, eu muito, tenho não. usado uso. nos últimos tempos, porque igual eu falo, eu classifico aumento de volume ou diminuição de volume e flacidez. O paciente que... Os dois eu acho que vão se beneficiar do bioestimulador de colágeno, principalmente hidroxapatite de cálcio, que eu acho que tem um pouco menos de reação inflamatória. Então, quando você coloca, eu vejo melhor, assim. Eu acho que é o... Resgate. Eu gosto de também de resgate, é isso que eu ia falar. resultado. Você usa um procedimento, vai fazer a lipoaspiração, faz a retração junto, Sim. às vezes alguma área ficou um pouquinho mais, aí Sim, é um acho momento que eu interessante também. indico, não antes, mas depois, porque normalmente eu vai gosto fazer de um usar procedimento. depois. Já Eu que vai gosto fazer a também, cirurgia, acho que é bem interessante. Acho bom. faz a É cirurgia. lógico, nós somos cirurgiões, nós vamos marcar cirurgias, mas eventualmente para algum caso que ainda fica um pouco de flacidez, eu acho que está bem indicado e eu uso também. Eu gosto mais do polilático pela facilidade de reconstituição do produto. mais rápido. O outro eu acho que demora demais e Ele deu uma mudadinha agora também, porque eu não usava ele, porque demorava muito a
tweet que você dia antes e tal. Agora não, você consegue já fazer. Eu acho que Fazendo no na mesmo hora, dia. deixar o E outra auxiliar coisa fazendo na que cirurgia, a paciente faz. acaba reclamando do pouco do custo, né? Ele Ele é caro. mais É. carinho, né? Não, ele é Puxado. caro, mais caro. Mas ainda é melhor do que o custo, por exemplo, de uma tecnologia que a gente pode dar segmento, que é o Morpheus, né? Que é a radiofrequência. Eu tenho associado os dois, eu acho interessante. Assim, você No faz mesmo o tempo? Sim, você faz ele primeiro, depois você faz o bioestimulador de colágeno, né? Eu não faço antes, né? Porque se fizer antes, você vai aumentar o aquecimento ali e vai Sim. desnaturar Não. o produto, né? Mas acho bom também, interessante. Sem argo. Não E sem passo argo no renúvel. bumbum, não. Eu Sem não passo renúvel e argo sem no argo. bumbum. Assim, jatos de plasma, eu não passo bumbum. Eu passo. tenho uma experiência boa Não passa, de você passa, utilização. né? Passa, assim, Eu passo porque você está o estimulando Morpheus e o bioestimulador. a Eu derme gosto e toda a renúvel. rede. Então, já tem um tempinho, tudo. Já deve soltar algum trabalho sobre isso daqui a um tempo. Eu lembro que você fazia. né? E assim, eu acho um resultado extremamente interessante. A associação. Qual você plasma? Você passa o renúvel, por Renúvel. exemplo. Mas você usa passa o potência renúvel. baixinha. É porque você usa na potência que tem a segurança. Sim, porque Aumentar senão a derrete potência. Aumentar a potência, você não está trazendo benefício. Às vezes o óleo nu, você vê aquele fluxo enorme, mas o que eu preciso é só chegar na temperatura adequada e estimular o que eu preciso. graus ali, né? Se eu for além disso, Aham. eu corro o risco de lesar o tecido. Sim. Então, assim, esses parâmetros de segurança, eles foram estudados, tudo por isso que chegou naquele parâmetro Pra estimular o especificamente. fibroblasto a produzir E aí colágeno. você chega no estímulo profundo. Se você estudar as camadas de gordura do glúteo, você vai ver que na parte inferior modifica um pouco em relação à superior. Mas você consegue trabalhar todas as camadas. Então, primeiro você passa ele, depois você faz o enxerto de gordura e aí preenche aquela região. Você passa superficial e depois você faz enxerto profundo. Você passa profundo e superficial. Sempre profundo e superficial em qualquer região que você for fazer. Porque é derme, fáscia e a conexão dos tecidos. Você pega todas essas áreas. Sim. E aí depois você vem e aplica a gordura na região Mas aí profunda. você faz o Simon. Faz Simon, sempre Simon. Isso é complicado fazer o Simon, porque você coloca gás. Sim, esse aí é outro... perde um pouco da janela. Muito tranquilo. Você não perde a janela. Fala pra você ver tranquilamente. E quando você passa primeiro eu passo o renúvel, faz a preparação. A hora que você passa, que ele aquece, não fica aquela quantidade de gás que às vezes você observa, por exemplo, no dorso. Você não vê aquela quantidade de gás. E você consegue ver plenamente. Eu tenho alguns vídeos, depois se você quiser eu te mostro. Acho que até o congresso, e eu vou estar apresentando essa parte. Legal. E aí eu consigo mostrar, mesmo quando às vezes o Pati for vir, eu coloco lá para o pessoal ver como é que tem sido feito a sequência de forma correta. Porque, por exemplo, você não vai colocar gordura e depois passar isso. Derrete Não. Né? Você vai atrapalhar ali, espalhar, não faz sentido. E vai atrapalhar também porque a ponteira vai obstruir. Se você tiver com gordura ali, o que vai atrapalhar é isso. E a hora que você visualiza com sabe, você vê exatamente a pele, a derme, a camada superficial e a camada profunda. Aí você coloca lá na camada profunda do jeito que tem que ser e seguir da mesma forma. Não dá aquela luz acústica que vai atrapalhar essa parte, não. É bem tranquilo. Eu acho que como desafio que eu vejo, por exemplo, é só essa questão, por exemplo, tem caso que não é nem aí, principalmente os pós-bariátricos, porque eu não tenho volume e eu tenho uma flacidez exagerada, que nenhuma tecnologia vai trazer uma retração talvez suficiente para isso, por mais volume que eu coloque. E aí eu acho que vale a pena a gente pensar nas cirurgias que fazem ressecção de pele, rotação de retalho, para tentar ganhar um volume e algum aspecto daquilo ali. O Kaluf tinha uma grande experiência com o pós-bariátrico e ele estudava a diferença de espessura da pele de um bariátrico para uma pessoa não operada. E realmente aquela flacidez é por afinamento, adelgaçamento mesmo. Da derme, né? Da derme. Tem inclusive alteração do tipo de colágeno. Você já viu alguns estudos, tem uns estudos mostrando que modifica o tipo de colágeno e a consequência disso é esse afinamento. Geralmente é associado pelas síndromes metabólicas que a pessoa tinha antes da cirurgia, né? Então, esse paciente, ele não se beneficia tanto assim da tecnologia e realmente é o momento da gente fazer as ressecções. Sim. E aí entram as abdominoplastia 360, entra a retirada de pele da parte da banana, folding ali abaixo do bumbum. Isso ajuda a volumizar
e deixar mais adequado, fica a pele mais firme, né? Fica bem interessante. E uma coisa que você citou, que é o que a gente observa hoje, assim, é que o que vai destruir o colágeno? É o açúcar. O açúcar é um dos principais problemas que hoje a gente tem em relação à qualidade de colágeno, qualidade de pele. Então, isso eu acho que é fundamental. Hoje a maioria faz isso, mas em orientar o paciente que, se ele continuar com o hábito alimentar dele, sem atividade física, sem tudo, ele vai continuar destruindo o colágeno, por mais que tenha sido estimulado, ter feito a neocolagênese, o açúcar acaba destruindo essa parte todinha e estragando todo aquele resultado que foi obtido ali no procedimento cirúrgico. Então você vê que a gente, o conhecimento disso ele é muito amplo, entendeu? Você tem anatomia, aí você tem conhecimento de tecnologias para poder utilizando isso, aí você tem toda a questão do conhecimento da fisiologia para pega do enxerto, para o próprio organismo receber, porque esse processo inflamatório crônico, ele arrebenta com o colágeno. E aí a pessoa perde tudo que ela tem. Então você vê que é tudo linkado, é amplo demais. Então assim, a medicina como um todo, ela não tem como ser uma ciência exata e tem vários fatores atuando ao mesmo tempo que a gente tem que estar ali com o paciente tem que entender isso para que ele possa trazer um resultado satisfatório para ele a longo prazo, porque a cirurgia é o que eu obtive naquele momento. Dali para frente não depende da gente. Perfeito. Vocês têm associado cirurgia de glúteo com algum outro tipo de cirurgia? Como é que vocês lidam com isso? Por exemplo, o paciente procura para fazer cirurgia de mama, quer colocar prótese e quer fazer prótese de glúteo, por exemplo. O que vocês orientam? Bom, próteses, só prótese, por exemplo, prótese de mama e glúteo simultâneas. Eu já fiz algumas. Não é muito confortável, não tem muita posição para ficar. Mas a gente ainda recebe muito paciente de fora, que não tem muito tempo para fazer em 2 etapas. E, bom, quando associar a grandes associações, eu tenho evitado, viu, Fabiano? Eu tenho optado hoje em fazer, ir fracionando mesmo, fazer 2 vezes, 2 cirurgias, dar um tempo, até eu me sinto mais confortável, porque tanta coisa foi inventada desses tempos para cá. Hoje é um tal de sutiã interno, a alça muscular. Calcinha muscular. Meu Deus, é tanta coisa que você acaba demorando demais na cirurgia, você acaba aumentando o risco dessa pessoa. Uma coisa que você falou, eu acho interessante, porque assim, quantos anos a gente escuta dos cirurgiões mais experientes, o quê? Quanto mais experiente você vai ficar, menos você vai querer colocar ou fazer algumas coisas que podem ser mais arriscadas. Eu falo isso assim, eu também, por exemplo, cirurgia tripla, há muitos anos, assim, eu evito ao máximo, oriento ao máximo o paciente que não é benefício para ela fazer aquilo, ainda que ela venha do exterior. Sim. Por quê? Porque o que você falou, é um risco maior. A gente preocupa com o paciente para evitar esse tipo de situação que, bom, ninguém quer. Às vezes uma cirurgia só pode ter uma intercorrência, mas a gente quer trazer para o paciente para ele entender, olha, deixa eu trabalhar muito bem feito aqui no abdômen, na lipo. A mama é uma cirurgia que também é demorada, 4 horas, 4 horas e meia. Então deixa eu focar nisso aqui, que num segundo tempo a gente volta e fala assim, perde paciente? Perde paciente. Mas é isso que você falou, eu acho que é fundamental. Eu acho que com o tempo as pessoas vão desenvolvendo e a gente vai passando essas informações para os cirurgiões mais jovens para que eles compreendam. E eu sei que com o tempo eles vão entender isso. Com o tempo você vai ganhando um grau de maturidade e fala, gente, para quê? Para quê? É individual, isso não é proibitivo, mas a gente sabe que eu estou pensando, como ele falou, é a segurança do paciente. E, bom, vamos caprichar nisso aqui. E assim, a gente vai pensando também na gente. Poxa, quando você tem uma complicação, suas coronárias vão para o espaço, né? Cabelos brancos. Eu acho que eu tô virando cotonete, né? Essa expressão eu não conhecia. O cabelinho tá branco. Eu associo, mas eu falo para o paciente, falo assim, ó, nós vamos avaliar 3 coisas básicas. Sua idade, seu percentual de gordura e seu peso, se tem comorbidade ou não, são os básicos. Aí depois nós vamos destrinchando. Se sua mama
é redutora, não vai. Não vai. Se você tem um abdômen avental gigante, não vai. Então, assim, tem coisas, né, Se quer limpar até a alma. que depende do que nós vamos associar. Associo, mas depende de cada paciente. É uma avaliação individualizada. E enxerto de gordura em glúteo, guiado por ultrassom Syme, assim, é o que eu faço dia a dia. E massa também, então assim, a massa com enxerto de glúteo, eu faço. Agora, prótese glútea, eu não... Todas que eu Não fiz, eu combina. separei. Falei, ó, vamos embora fazer aqui a massa com prótese, ou a prótese, e depois a gente faz o seu enxerto glúteo, porque esse negócio falou, é muito desconfortável, né? Como é que o paciente vai ficar? Ele fica meio sem jeito ali. Meio Aí, sem quando é jeito. 2 próteses, não, aí a gente separa também. E você comentou, Fabiano, das pacientes que vêm do exterior. Essas é que principalmente eu veto a tripla, porque essas geralmente elas vêm já com a passagem de volta comprada. Então, assim, tal dia ela já está voltando para o país dela. E assim, e se tiver uma complicação? Se ela precisar ficar mais tempo no Brasil? Então, a gente não pode trabalhar. Com um limite de tempo, um porque tempo. cada organismo vai reagir de alguma forma, né? Sim, então Você assim. não tem uma regra Então, plena. hoje a gente tem, graças a Deus, a gente tem a consulta online que já pode nos ajudar a preparar essas pacientes, porque quando a paciente fala, eu Sim. quero fazer uma tripla e vem com 30, eu tenho 30 dias, eu já falo, eu preciso de pelo menos 40, me dá mais 10. Ou então que tenha essa possibilidade de remarcar. Ou então não vamos fazer tripla, vamos fazer dupla. Mas assim, a tripla seria uma inclusão de prótese, uma lipozinha de flancos, uma abdominoplastia pequena de uma paciente aí na faixa de 60, 65 quilos. Então, o que eu falo para a paciente é qual que é seu foco principal? O meu sonho é lipar até a alma, uma lipiscultura completa. Então, lipiscultura não combina com mama redutora. Sim. Não dá. Ou a gente vai lipar menos, escolhe 2 áreas para a gente lipar e vamos fazer a mama. Ou vamos fazer uma lipiscultura, lipar todas as áreas que você quer, com os enxertos de gordura, né? Fazer a lipo-HD, o graft, tudo que você quer e deixar o restante para depois. Então, a paciente ela tem que focar no que ela quer, porque senão ela vai ter 2 cirurgias mais ou menos, meia boca. Ou ela vai ter uma cirurgia bem feita, como você mencionou. Muito bom, muito melhor. É melhor a gente pegar leve realmente e fracionar, eventualmente bota em 2 etapas. Os pacientes geralmente aceitam quando você coloca o argumento de que você vai caprichar mais, que você vai se doar mais naquela etapa, ela aceita mais, né? E assim, uma coisa que eu tenho percebido também, muito colega que coloca associações grandes aí, 3, 4 associações, e reduzindo valores, ou seja, para deixar uma coisa mais vantajosa para o paciente. Isso não é uma boa. Você tem que mostrar para o paciente que ela não está ganhando nada com isso. Ah, mas eu vou estar numa internação só. Cara, mas você vai estar pagando muito mais por essa internação. O hospital não vai deixar de cobrar. Com certeza. Às vezes a pessoa também não entende que se você aumenta as associações, são 3, 4 cirurgias, cada cirurgia tem um tipo de complicação que pode ocorrer. Então, talvez vai dificultar muito mais ela recuperar do que ela retornar rapidamente às suas atividades, voltar a fazer o seu dia a dia. E eu acho que essa é uma coisa que a gente tem que debater e a gente tem que ter a liberdade também de saber dizer não e falar, ó, muito obrigado, eu gostaria muito de fazer cirurgia, mas não dessa forma, porque eu acredito que fazer isso tudo ao mesmo tempo não seja benéfico para você. E aí a pessoa optar por o que ela quer com o profissional que ela quer em relação a isso. E eu imagino que isso é educacional, é cultural, e aos poucos, acho que a maioria dos colegas tem caminhado nesse sentido, né? Ó, eu prefiro caprichar mais numa lipoabdômen do que fazer um lipoabdômen e uma mama. Ainda que às vezes, talvez colocar uma prótese, que é uma cirurgia muito rápida, ok, mas fazer uma lipo, uma mama, fazer uma mastopexia, com um monte de cuidado, tem que fazer, o tempo aumenta muito, o desgaste que você tem ali, da própria paciente que está internada. Então, assim, às vezes o benefício que ela acha que, porque eu vou fazer tudo ao mesmo tempo, não é um benefício, porque às vezes ela vai ter que voltar para o hospital, vai ter que ficar
vai ter algum tipo de complicação que ela vai ter que tratar, e aí tem gasto com curativo, tem gasto com uma série de fatores que, se ela tivesse evitado aquilo, talvez ela tivesse uma evolução muito mais rápida, já tivesse recuperado e poderia se organizar e voltar e fazer novamente. No final vai ter que fazer um retoque de qualquer jeito, vai internar de novo, porque Não ganha alguma nada, coisa né? não fica tão bom, né? Então, essas E você tem associações... 2 etapas, você tem o benefício de, na segunda etapa, não ficou legal aqui essa parte, eu posso na segunda etapa ir lá e corrigir e melhorar São aquele pequenos aspecto ali, retoques, né? porque a gente sabe que a gente não tem o controle todo do processo, ou seja, acabou a cirurgia dali para frente, pode acontecer variáveis de fatores que podem alterar essa cicatrização, que pode trazer algum tipo de alteração ali que vai necessitar de ter um novo retoque ali naquela região, né? Exato. Como é que vocês, com esse grande crescimento, e principalmente aqui em Goiânia, dessa utilização de preenchedores na região glútea, como é que vocês têm lidado para tratar as sequelas disso? Porque a gente sabe que isso não é sem nenhum tipo de problema, sem nenhum tipo de complicação. Como é que você tem lidado com isso, Marcos? O paciente chegou para você, teve uma complicação relacionada a um preenchedor lá na região glútea. Assim, normalmente eu tenho pegado poucos. Certo. Assim, no meu consultório. Claro. Porque eu brinco assim que cirurgião plástico Goiânia, eu falo que eu tava conversando agora com eles. Goiânia, pra mim, é uma referência. Assim, nós temos muitos cirurgiões plásticos bons. Diferenciados, de verdade, né? A gente tava sentado ali conversando sobre isso. E eu acho que cada um vai tendo um nicho e cada um vai tendo um tipo de detalhe que gosta de fazer. Eu falo assim, eu falo para o paciente chega no meu consultório, eu falo para ela, eu falo assim, olha, elas falam, fui em 10 cirurgiões. Eu falei, sim, você tem que... Cada cirurgião, eu brinquei igual você vai lá no Louvre, chega lá, tem um monte de artista, um monte de autor. Cada autor gosta de fazer de um jeito e gosta de pôr um detalhe. E você vai ver qual que você se identifica, qual que é que conversa mais com você, que você tem mais empatia e opera com ele. Eu falo isso para o paciente. Primeira frase que eu falo no consultório. E eu acho que isso também vê com o que você comunica, né? Eu praticamente não comunico reparadora de pacientes que fazem que é PMMA. Então, como eu acho que eu não comunico muito, e quando elas chegam pra mim, normalmente eu nego operar, né? Então, assim, eu não sei o que é. Eu faço ressonância. Vamos ver a ressonância, ver se tem alguma coisa. Só no caso específico eu faço. Então, assim, pra mim, praticamente não chega. Não é que não tenha, tem muito. Mas no meu consultório, eu acho que como eu comunico isso, não chega muito, entendeu? Então, assim, e quando chega, eu acho que eu mando pra Fabiana. Bom, não tem jeito. A gente acaba recebendo mesmo um paciente que pode ter cometido, né, a loucura aí de colocar o PMMA ou qualquer outro produto. Eu tenho evitado enxertias nessa área, né, por conta da reativação do foco. Isso pode acontecer. Geralmente faz biofilme, sim, porque faz com poucas quantidades, pouca qualidade de asepsia no local e, eventualmente, até uma pessoa não treinada na área médica. E falando sobre esse ponto, eu tenho evitado enxertias nesse local. Eu tenho utilizado próteses nessas situações. Quando ela deseja aumento da região, não chego nem perto da área, Deus me livre e guarde, e coloco a prótese e encerro o assunto. Mas e as pacientes que estão com foco de inflamação reativado? Como que você aborda? Naquela época, existia muitos casos, né? Então a gente acabou pegando um pouco desses granulomas que inflamavam e tudo. Eventualmente a gente faz infiltrações de corticoide no local. E acredito que agora com o ultrassom vai ficar muito melhor, porque a gente vai conseguir visualizar e aplicar dentro do granuloma mesmo, né? Então ajuda bastante a infiltração de corticoide no processo agudizado, né? Eu recebo essas pacientes, como você falou desde o início, a gente tem que acolher. Então, assim, eu tenho inclusive pacientes que teimaram, que eu indiquei prótese glútea, não fizeram, e aí fizeram a harmonização, a bioplastia, e com o Covid, com a pandemia do Covid, Meu Deus.
Inflamou. Essa região teve uma reativação, isso depois de 7 anos de colocação do produto, e a paciente desesperada confia em mim. A paciente veio de São Paulo, ela saiu de São Paulo e veio até Goiânia, porque aí eu pedi todos os exames, acolhi a paciente, mas eu não tenho experiência com a ressecção. Então hoje eu indico para o Marcelo Prado, que é o nosso colega que faz muito, tem muita experiência. E assim, quando a paciente é uma paciente antiga, paciente íntima, eu falo, se você quiser, eu estarei na cirurgia, eu acompanho a cirurgia, vou como auxiliar. E para dar todo esse acolhimento para a paciente, ela já se sente muito culpada. Uhum. Ela tem vergonha de falar, não quer que comente com ninguém. Então, ela não tem muito a quem recorrer. Então, eu acolho, estou com ela, indico para o Marcelo opera, eu acompanho também no pós-operatório. Agora que eu sei de você, vou indicar para você também. Né? Mas eu não tenho experiência em fazer essas ressecções, não vem assim tanto para mim. Perfeito. Bom, a gente está chegando no final do programa aqui hoje e eu gostaria de perguntar para vocês qual foi a pergunta, qual foi o assunto que às vezes eu não perguntei, mas que você gostaria de estar falando aqui conosco e estar passando isso para os seus pacientes. Eu tenho. Como é que vocês fazem a programação de cirurgia de vocês? Vocês estão utilizando algum tipo de simulador? Eu tenho. Você Eu tenho um Chrysalix, né? Chrysalix. Então eu utilizo já há alguns anos. Eu gosto de utilizar na programação para poder sempre comparar a modificação dentro daquilo que a paciente espera. Tem como você saber mais ou menos qual o volume que você tem que colocar. E aí eu gosto de estudar essa parte antes, da mesma forma que hoje, por exemplo, eu tenho ultrassom, né? Já tenho alguns anos. Uso ultrassom no consultório. Hoje eu tive paciente lá. Eu meço antes a espessura, eu fotografo, que aí eu consigo tentar fazer uma programação para ver, ó, vou enxertar tanto de volume para chegar e alcançar nesse perfil que aconteceu aqui. E aí começar a comparar para ter uma noção melhor do resultado. É bem interessante esse Chrysalix, que a quantidade que você planeja colocar, ele te dá bem próximo daquilo que você vai colocar mesmo. Se for inclusão, né? Não é só prótese, preenchimento de volume, quando você faz a lipo, que você vai tirar o que você vai colocar, você tem eu vou colocar, 60% vai pegar, então eu já sei o volume que eu vou colocar a mais para mim poder chegar naquele minutos para fazer isso aí. Nada, hoje é tudo inteligência artificial, você dá ordem. Porque assim, eu não tenho, né? Então, quando eu fui ver os primeiros, né, que eles apresentavam nos congressos, demorava, né? Assim, aí eu falava, não tem mesmo, sendo que tem inteligência artificial, vou até dar uma olhada, né? Porque é mais fácil. Não, ele é bem interessante, é bem intuitivo, eles dão treinamento, só que é caro, né? Ele é bem carinho. Você tem um custo, é um custo mensal, mas eu achei que valia a pena, porque a ideia não é garantir aquele resultado, a ideia é entender e compreender o que o paciente está falando para você. Quando ele fala para mim da volume da mama, da lipo, porque às vezes ele fala de uma forma, mas não é aquilo que ele quer. Você faz exatamente o que ele fala. É isso que você quer? Sim. Não, doutor, não é bem isso. Eu queria... então você quer mudar isso? Então vamos modificar aqui para chegar nisso que você quer dentro das limitações anatômicas que você tem. Porque até isso, a vantagem, às vezes, de ter um simulador desse é que mostra, olha, tá vendo isso aqui? Ó, se você colocar uma prótese desse tamanho, é o jeito que vai ficar a sua mama. Aí ela olha para cima, mas a minha amiga ficou tão boa. Mas a sua amiga tem um corpo diferente do seu. E, assim... fica mais fácil dela compreender até a limitação que há em relação Mas você que faz, Fabiano? Ou você coloca uma enfermeira, normalmente, um auxiliar para fazer? Assim, a hora que tirou a foto, jogou no sistema as medidas. Durante a consulta você pega e você já explica no próprio corpo da paciente. Você faz durante a consulta ou na programação cirúrgica? Durante a consulta. Já na consulta? Durante a consulta. De cada paciente. De cada paciente, a paciente está lá. Aí você tem a possibilidade de colocar e explicar isso para ela. Mas alguém já bateu a foto ou você bate? Depende, às vezes Só alguém já bateu. A dinâmica. Você pode fazer da forma que você quiser, isso aí não altera. Porque tem o formato que tem que ser tirado a foto, né? Então a pessoa já vai... Você põe uma secretária para fazer isso, já ganha um tempo. Aí, às vezes, ela já alimenta no sistema. Você mostra no programa. Então, assim, ou a própria paciente pode fazer de casa. Que sim. Também ela pode já... Na verdade, a paciente pode mandar para você a foto de casa já antes da consulta. Você não precisa nem fazer. Mas é melhor você fazer... Eu acho que é melhor você fazer padronizado, Sim. porque fica mais documentado.
Porque às vezes a foto que ela coloca, o fundo tá lá uma parede branca, o outro tá no fundo, tem uma A janela. iluminação, muda a iluminação, ele muda borra, muito, não né? fica tão legal, né? Exatamente. Eu acho que o grande limitador é o preço, é o custo. Então, porque esse custo ele vai ser agregado ao valor da consulta. E hoje as pacientes elas têm uma dificuldade em entender o valor da consulta, porque eu acho que tem alguns colegas que não cobram consulta. Né? Eu acho que é um conjunto de fatores que a gente vai ver que envolve desde essa, como é que eu posso dizer? Não a pauperização, mas cobrar um valor fora da realidade ou para poder ganhar o paciente, abrir essa porta. Mas assim, infelizmente a gente sabe que é o que isso é permitido, né? Tipo, se o cara quer cobrar R$100 da consulta, o outro quer cobrar 1.000, a questão é o paciente vai ter que entender. O cara que está cobrando R$100, ele está deixando de fazer um monte de coisa em relação ao que está cobrando 1.000. Será que vale a pena? É a mesma coisa de eu ir num hospital, um hospital cobra 10.000, o outro cobra 1.000. Aquele que o hospital para cobrar 1.000, ele está tirando um monte de coisa que envolve, inclusive, segurança, para poder ficar mais barato em relação ao outro, para poder ganhar a concorrência dele. Então, é uma conscientização. Eu acho que é aquilo que você falou do início. Os pacientes eles vão ter empatia com você. Então você vai criar um nicho que tem empatia com a Shirley, o outro vai ter empatia com o Vander e o outro vai ter empatia com o Marcos. Sim, eu falo. E essa conjuntura que é o ecossistema que você vai criando, esses pacientes é que vão alimentando esse ecossistema seu e vão, não, doutora Shirley, maravilhosa, doutor Vander, fantástico, doutor Marcos, excepcional. E aí as pessoas vão compreendendo isso e vão. Porque não adianta, se a pessoa não teve empatia com você, ou se você não teve empatia com ela, você não vai querer operar ela. Por quê? Porque como é que vai ter uma relação médico-paciente deficiente? Ela tem que ser aberta. Se a pessoa não confia em você, não tem por que ela operar com você. Sim, a pergunta é quem que escolhe quem, né? Não, Quem escolhe quem? você também escolhe o paciente. Sim. O paciente te escolhe, tem empatia, você entra lá, conversa com você tem empatia com ele, você opera. Então, é um relacionamento, né? Então, assim, não é chegar lá. E eu sempre falo, assim, né, Fabiano? Eu conheço o Fabiano tem uns anos, a gente sempre deu bem. E eu indico pra ele, eu falo assim, ó, Fabiano, não é meu perfil, assim, fala o que faz. Porque é perfil, você quer operar um paciente que não se identifica com você? Não quer, não é o perfil, você faz o que é o seu perfil, né? Eu gosto de prótese glútea, gosta muito. Se não for o meu perfil, você indica pro Wander, entendeu? Então você vai indicando. Eu gosto de fazer master em L. O outro gosta de fazer master em T. É perfil. Então quando a gente vai nessas discussões, eu falo assim, não tem por que ter essa discussão. É um cooperativismo para que fique o paciente ganhe com isso. Todo mundo ganha. O paciente ganha, o cirurgião plástico também ganha. Uma das coisas que a gente tem conversado muito isso é o seguinte, olha, não tem uma técnica que serve para todo mundo. Essa coisa, às vezes, vem uma técnica de moda e eu quero isso, eu quero aquilo. Olha, tem a técnica que adequa com você. Melhor E quanto mais o seu cirurgião tiver o controle de arsenais de técnicas para poder fazer, vai ser melhor para você isso. Eu acho que esse que é o desafio de compreender. Né? A gente já teve a discussão aqui da mama, então assim, nem toda paciente pode fazer um L. E nem todo cirurgião gosta de fazer L. Por exemplo, o L tem vantagem, tem desvantagem. E às vezes isso não é passado, e a pessoa acha que é uma coisa nova, é uma coisa que já tem 40 anos. E todo mundo já usou, tem uns que usar com vantagem, com desvantagem. Tem uma história, que aí volta no PMMA. Tem uma história por trás, por que isso não utiliza. Então, assim, se a gente tivesse, sinceramente, algum aparelho ou produtos que eu pudesse utilizar no meu consultório, eu criaria um monte de salinha no consultório. Aqui vai reduzir essa gordura sem fazer lipo, aqui vai... Para que eu vou submeter um risco de uma anestesia de um paciente se eu poderia resolver isso? É porque nós não temos isso ainda, nós não temos esse tipo de tecnologia existente. E é por isso que a gente sempre está orientando e por isso que a gente é cirurgião. Olha, eu faço a cirurgia por causa disso. Senão eu estaria fazendo, às vezes, alguma coisa que eu poderia estar ganhando muito mais, mas que eu sei que dá um problema muito grande a longo prazo. Isso tudo a gente acaba passando para os pacientes, esses avisos, essas explicações, na consulta. Sim. Agora, como é que você vai fazer uma consulta a preços módicos e você gastar 1 hora, 1 hora e meia numa consulta? Com certeza. E eu acho que é até uma coisa que assim, a paciente deve pensar. Se essa pessoa está cobrando esse valor, é um cirurgião que não se atualiza, não vai em congresso, não busca se diferenciar,
peraí, você tem que pensar sobre isso também. Porque se o cara tá cobrando um valor X, ele tá mostrando alguma coisa. Não é simplesmente cobrar mais caro para ter um champanhe, uma música. Acho que isso tudo é válido, mas isso não é o principal. O principal é você conhecer, ter empatia e saber que aquele colega ali realmente, o cirurgião que está ali é um cirurgião que está estudando, está buscando, está operando, está fazendo Técnica, aquilo para segurança, poder né? melhorar e trazer o benefício que o paciente está buscando. Sim. Né? Como a gente vive hoje um mundo que envolve visão, experiência, às vezes o que você está vendo não é o que é real. E aí é muito tarde, depois que acontecer, já aconteceu. Bom, a gente está chegando ao fim, né, do programa. Eu queria muito agradecer cada um de vocês que esteve aqui conosco, né? Pô, vocês se dedicaram uma boa parte da noite de vocês, que vocês poderiam estar com a sua família, mas vocês ousaram estar aqui conosco, né? E estar aqui compartilhando do conhecimento, da experiência. Talvez aqui vai tirar muita dúvida de paciente que procurou, às vezes, algum local, teve uma consulta e não teve esse tanto de informação que nós tivemos. Então, eu gostaria de passar para vocês a palavra agora, para que vocês despeçam e deixem o seu recado aí para o seu paciente, que o paciente está procurando fazer uma cirurgia de glúteo, para que eles saibam que você está ali realmente preocupado com eles. Nós que agradecemos o convite, Fabiano, realmente foi uma noite incrível, o tempo passou super rápido, a gente nem viu passar, né? Conversamos bastante, foi enriquecedor, porque sempre ter a presença de outros colegas que operam e que têm outras técnicas, que têm outra visão, outra ótica, só agrega ao nosso trabalho. E a gente sabe que pode contar com os colegas, né? Então, assim, a paciente chega no consultório, não faço prótese glútea, mas vou encaminhar para o Dr. Vander. Então, tem o Dr. Vander aqui, que é uma excelência no assunto, e às vezes eu vou até falar para ele, posso ir aí assistir a sua cirurgia, auxiliar? Claro. Mesma coisa, Marco Serra, que também ama contorno corporal, que está cada vez mais se aperfeiçoando, e é a área que eu mais gosto. Então, assim, eu acho que as pacientes que estão interessadas em melhorar contorno glúteo, contorno corporal como um todo, e principalmente posterior, porque o que vai diferenciar o corpo masculino do corpo feminino é o contorno posterior. O contorno corporal posterior é o que irá diferenciar. Então, vocês, pacientes, saibam que não é tão simples assim, né? Que não é só uma injeçãozinha com pistola, com curativo band-aid que você vai sair com aquele glúteo dos sonhos, que no Instagram é lindo, maravilhoso, mas o preço é muito alto. E que hoje o cirurgião plástico, a cirurgia plástica de um modo geral, ela está cada vez mais tecnológica. Então, a cirurgia plástica nunca se aprofundou tanto na ciência, nos trabalhos científicos. O cirurgião plástico está cada vez mais comprometido em entregar o melhor resultado, utilizando as melhores técnicas e os melhores aparelhos. Então, realmente, às vezes a paciente quer fazer uma cirurgia e fala, nossa, mas hoje está tudo muito caro, a cirurgia plástica hoje está muito mais cara do que antigamente. Então, vocês saibam que é porque a gente está estudando, cada vez mais se aperfeiçoando, usando os aparelhos, o que tem de melhor para poder te entregar o melhor resultado, para você ficar satisfeita, para abordar não só volume glúteo, mas abordar flacidez de pele, melhorar a celulite, melhorar a firmeza, rejuvenescer sua pele. Então, tudo isso está dentro do nosso estudo, da nossa possibilidade de trabalho para poder te entregar o melhor resultado. Então, espero que vocês tenham entendido um pouco do que a gente está pesquisando, do que a gente está realizando na nossa prática no dia a dia, para vocês se interessarem cada vez mais em entenderem o porquê disso tudo. Muito obrigado. Vander? Olha, eu tenho que agradecer. Tem muito tempo que eu estou afastado dessas discussões e tudo, afastado de vocês. É um prazer, tá certo? E eu quero lembrar que o que a gente está investindo é não só em estudos, investindo em equipamentos. Hoje a gente tem praticamente uma Porsche ou uma Ferrari dentro do centro cirúrgico para dedicar para paciente. Então, acaba gerando um custo maior, né? Mas, e a gente precisa também se atualizar, a gente precisa gastar com a gente acaba fazendo cursos, indo atrás, né? Então, o pensamento, ele continua evoluindo. A gente não acaba por aqui, a gente continua.
enquanto eu continuar operando, eu vou continuar estudando, né? Se Deus quiser. Sim, eu queria agradecer aí o Fabiano e vocês também, né? Foi um prazer, eu falo assim, é muito interessante. Você tem momentos epifânicos, né? De você poder escutar, às vezes é uma pequena palavra que você escuta ali, você leva para casa. Fala que eu gosto de frases, né? Então eu vou guardando essas frases para pensar depois. Então foi um prazer poder participar e contribuir aí com essas discussões técnicas entre os cirurgiões plásticos e para os nossos pacientes. Eu sempre falo isso no consultório, então assim, cirurgia plástica, nós temos muitos cirurgiões plásticos bons em Goiânia, mas quando o paciente nos procura, ele procura por empatia e além de ter empatia, ele tem que ver critérios que eu gosto que o paciente use. Eu falo para eles, você tem que usar bom senso estético do cirurgião. A cirurgia plástica é bom senso estético, arte, tecnologia e segurança. Porque nós temos que nos pautar nesses pilares para que, com isso, nós possamos entregar cada vez mais para o nosso paciente e com o máximo de segurança, para que o paciente possa alinhar a expectativa e a realidade. Quando a gente alinha a expectativa e a realidade, o paciente fica feliz e nós também vamos ficar felizes, porque todos nós cirurgiões plásticos nós queremos entregar o melhor sempre para o nosso paciente. Por isso a gente estuda, investe e evolui, assim como a medicina, né? Exato. Tá certo. Muito obrigado a todos. A gente encerra aí hoje mais um podcast aqui na nossa regional. Muito obrigado.